Oi, meu nome é Ana. Bem-vindos à quinta aula de História Geral sobre civilizações pré-colombianas. Você sabia que a história da América, isso é, de toda a ação humana já transcorrida no continente americano, possui uma divisão fundamental? Pois bem, dividimos a história da América entre antes e depois de sua descoberta por Cristóvão Colombo em 1492. Essa divisão foi estabelecida não apenas para facilitar nossos estudos, mas também para indicar a importância entre a singularidade do choque ou encontro entre europeus e nativos americanos. O período anterior a esse encontro é denominado pelos historiadores e demais estudiosos como período pré-colombiano, e as civilizações que se desenvolveram nesse período são conhecidas como civilizações pré-colombianas. As principais civilizações que se desenvolveram na América antes da chegada de Colombo foram os astecas, maias e incas. Os astecas e os maias desenvolveram seus respectivos centros urbanos na região conhecida como Mesoamérica, situada na América Central, entre o sul do México e a Guatemala. Já a civilização inca estabeleceu-se ao longo da linha dos Andes, na América do Sul, região que compreende o atual Chile, Equador e Peru. Ao contrário de outras culturas, ou povos, que habitavam todo o continente americano nessa época, os astecas, maias e incas são considerados construtores de civilização, pois conseguiram desenvolver um complexo domínio de metais que possibilitou a criação de cidades, de sofisticados sistemas de irrigação, plantio e outros elementos. Além disso, esses três povos também conseguiram criar seu próprio sistema de escrita e várias composições artísticas. Atualmente, é extremamente difícil fazer um resgate antropológico para descobrir as raízes de certas civilizações. Como uma criança assustada diante do novo, o europeu promoveu um verdadeiro genocídio na América, condenando ao desaparecimento total vários grupos humanos. Remexendo os destroços, a arqueologia identificou diversas marcantes entre várias regiões da América. Os astecas, quando penetraram no Vale do México por volta do século XIV, não passavam de tribos nômades de caçadores e guerreiros. Na chegada dos espanhóis, o Império Azteca era imenso e já submetia as tribos da Mesoamérica que eram obrigadas a pagar-lhe vários tributos. Com base teocrática, organizando a estrutura de regadio, o Estado comandava uma população enorme. Sua capital era 5 vezes maior que Madrid. Os maias estavam localizados na Mesoamérica, atualmente na América Central, e eles já encontravam-se em plena decadência na época da invasão europeia. A exemplo dos astecas, adotaram o modo de produção asiática como forma de organização social. Os incas estruturaram seu império através da submissão de povos que habitavam uma vasta área que cobre as regiões andinas do Peru, Equador, Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina, e formavam uma civilização hierarquizada e controlada por um imperador inca. A história do contato entre os europeus e os primeiros habitantes da América é uma das passagens mais trágicas da história da humanidade. Em pouquíssimo tempo, pudemos observar um verdadeiro massacre de uma população que girava em torno de 100 milhões de habitantes e que hoje conta com algumas centenas de milhares de pessoas. Os grandes pilares para a destruição da comunidade indígena foram 3: a fome, a cruz e a espada. A fome passa a ser uma realidade para o índio na medida em que sua organização original é totalmente modificada. As aldeias são abandonadas e a mão de obra ativa é consumida através de aldeias e mudanças gratuitas. A cruz faz referência ao desprezo do europeu por religiões absolutamente diferentes da sua, por culturas com características úteis que foram totalmente aniquiladas, favorecendo ainda mais o processo de dominação. A superioridade bélica do invasor europeu também era uma realidade inquestionável. O emprego de armas de fogo, do aço e do cavalo são alguns elementos importantes para explicar a destruição tão eficiente promovida principalmente pelos espanhóis. Vale levantar também a presença de doenças infecciosas que faziam com que aldeias inteiras sucumbissem, abatidas por epidemias que foram encaradas como castigos divinos, causando um impacto psicológico razoável para os indígenas. Terminada a conquista, abriu-se espaço para a imposição do sistema de exploração colonial, que funcionou como uma das principais alavancas do desenvolvimento capitalista. A civilização maia habitou a região das florestas tropicais, nas atuais Guatemala, Honduras e península de Yucatán, sul do atual México. Esse povo ocupou essas regiões entre o século IV e IX a.C.,
Os maias nunca chegaram a formar um império unificado, fato que favoreceu a invasão e domínio de outros povos vizinhos. As cidades formavam o núcleo de decisões e práticas políticas e religiosas da civilização e eram governadas por um estado teocrático. O Império Maia era considerado um representante dos deuses no planeta Terra. A zona urbana era habitada apenas pelos nobres, sacerdotes, chefes militares e administradores do império. Os camponeses, que formavam a base da sociedade, artesãos e trabalhadores urbanos, faziam parte das camadas menos privilegiadas e tinham que pagar altos impostos. A economia era baseada na agricultura, principalmente de milho, feijão e tubérculos. Suas técnicas de irrigação do solo eram muito avançadas para a época. Praticaram o comércio de mercadorias com povos vizinhos e no interior do império. Ergueram pirâmides, templos e palácios, demonstrando um grande avanço arquitetônico. O artesanato também se destacou pela fiação de tecidos, uso de tintas em tecidos e roupas. A religião desse povo era politeísta, pois acreditavam em vários deuses ligados à natureza. Elaboraram um eficiente e complexo calendário que estabelecia com exatidão os 365 dias do ano. Assim como os egípcios, usaram uma escrita baseada em símbolos e desenhos, os hieróglifos. Registravam acontecimentos, datas, contagens de impostos e colheitas, guerras e outros dados importantes. Desenvolveram muito a matemática, com destaque para a invenção das casas decimais e o valor zero. Os astecas eram um povo dedicado à guerra e habitavam a região do atual México entre os séculos XIV e XVI. A sociedade era hierarquizada, dividida em camadas bem definidas e comandada por um imperador, chefe do exército. A nobreza era também formada por sacerdotes e chefes militares. Os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos compunham grande parte da população. Esta camada mais baixa da sociedade era obrigada a exercer um trabalho compulsório para o imperador, quando este os convocava para trabalhos em obras públicas, como canais de irrigação, estradas, templos e pirâmides. Durante o governo do imperador Montezuma II, no início do século XVI, o Império Azteca chegou a ser formado por aproximadamente 500 cidades, que pagavam altos impostos para o imperador. O império começou a ser destruído em 1519 com as invasões espanholas. Os espanhóis dominaram os astecas e tomaram grande parte dos objetos de ouro dessa civilização. Não satisfeitos, ainda escravizaram os astecas, forçando-os a trabalharem nas minas de ouro e prata da região. Os astecas desenvolveram muito as técnicas agrícolas, construindo obras de drenagem e as chinampas, ilhas de cultivo, onde plantavam e colhiam milho, pimenta, tomate, cacau e etc. As sementes de cacau, por exemplo, eram usadas como moeda por esse povo. O artesanato era riquíssimo, destacando-se a confecção de tecidos, objetos de ouro e prata e artigos com pinturas. A religião era politeísta, pois cultuavam diversos deuses da natureza, Deus Sol, da Lua, do Trovão e da Chuva, e uma deusa representada por uma serpente emplumada. A escrita era representada por desenhos e símbolos. O calendário maia foi utilizado com modificações pelos astecas. Desenvolveram também diversos conceitos matemáticos e de astronomia. Na arquitetura, construíram enormes pirâmides utilizadas para cultos religiosos e sacrifícios humanos. Estes eram realizados em datas específicas em homenagem aos deuses. Acreditavam que com os sacrifícios poderiam deixar os deuses mais calmos e felizes. A civilização Inca desenvolveu-se na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, nos atuais Peru, Bolívia, Chile e Equador. Fundaram no século XIII a capital do império, a cidade sagrada de Cusco. Foram conquistados e dominados pelos espanhóis no ano de 1532. O imperador, conhecido por Sapa Inca, era considerado um deus na terra. A sociedade era extremamente hierarquizada e formada por nobres, camada média e classe mais baixa, de artesãos e camponeses. Esta última camada pagava altos tributos ao rei em mercadorias ou com trabalhos em obras públicas. Na arquitetura, desenvolveram várias construções com enormes blocos de pedras encaixadas, como templos, casas e palácios. A cidade de Machu Picchu foi descoberta somente em 1911 e revelou toda a eficiente estrutura urbana dessa sociedade. A agricultura era extremamente desenvolvida, pois plantavam nos chamados terraços, que eram degraus formados nas costas das montanhas.
Plantavam e colhiam feijão, milho e batata, e o milho era um alimento sagrado. Construíam canais de irrigação, desviando os cursos dos rios para as aldeias. Na arte, destacaram-se pela qualidade dos objetos de ouro, prata, tecidos e joias. Domesticaram a lhama, animal da família do camelo, e utilizaram como meio de transporte, além de retirar a lã, carne e leite deste animal. Além da lhama, alpacas e vicunhas também eram criadas. A religião tinha como principal deus o sol, porém cultuavam também animais considerados sagrados como o condor e o jaguar. Acreditavam num criador antepassado chamado Viracocha, criador de tudo. Criaram um interessante e eficiente sistema de contagem, o quipo. Esse era um instrumento feito de cordões coloridos, onde cada cor representava a contagem de algo. Com o quipo, registraram e somaram as colheitas, habitantes e impostos. Mesmo com todo esse desenvolvimento, esse povo não desenvolveu um sistema de escrita. Agora, vamos ver alguns exercícios para ajudar a gravar essa matéria. Primeiro exercício. Além da superioridade bélica, os europeus contavam com um importante aliado na luta contra os índios. Esse aliado era A. A burocracia espanhola, B. As doenças infecciosas, C. As cortes europeias e D. Os animais selvagens. Nós vimos que quando os europeus chegaram, eles trouxeram muitas armas e cavalos, e isso ajudou eles a derrotarem os índios americanos. Uma das coisas que também ajudou foram as doenças infecciosas, porque os europeus trouxeram doenças da Europa para as quais os índios não tinham proteção. Então eles ficaram doentes muito mais rápido, eles ficavam mais doentes do que os europeus, e isso ajudou para que eles fossem derrotados. Segundo exercício. A fome, a cruz e a espada foram responsáveis pelo extermínio das populações indígenas. Explique a validade e o significado dessa frase. Ao chegar na América, o europeu impõe uma forte dominação sobre os nativos. Para tanto, utiliza a arma de fogo, que até então não era conhecida pelos índios. Além disso, o índio também é escravizado e lhe é imposto o catolicismo como religião oficial. Obrigada por terem assistido a aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!